Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar um pouco, novamente, sobre Estados Unidos, China e Brasil, mas principalmente focando numa nova força-tarefa que foi criada pelo presidente americano Joe Biden para lidar especificamente com o que os Estados Unidos argumentam ser concorrência desleal da China perante não só os Estados Unidos, mas vários países do mundo. No Brasil, essa é uma preocupação muito forte por parte de inúmeras empresas, inúmeros setores que acreditam que a concorrência desleal que ocorre de empresas chinesas perante suas empresas acaba prejudicando muito a capacidade de crescimento e sobrevivência dessas empresas no Brasil. Bom, nos Estados Unidos, o presidente Biden ele determinou a criação dessa força-tarefa por conta do que ele chama de uma crise de abastecimento. Os Estados Unidos ele é dependente da China em várias áreas e uma das mais estratégicas é a área farmacêutica. Hoje, por exemplo, nos Estados Unidos não se fabrica nenhum antibiótico. Os antibióticos eles vêm todos já fabricados da China ou com insumos necessários que só a China produz. Isso prejudica muito a independência da indústria farmacêutica, mas não é só isso que ele trata como concorrência desleal. Na verdade, a concepção de concorrência desleal que vários países têm em relação à China já é antiga, isso já foi tema inúmeras vezes de discussão em fóruns multilaterais, na Organização Mundial do Comércio, etc. No Brasil também não é novidade. No Brasil tem muitas empresas que argumentam que a entrada de produtos chineses muito mais baratos, num preço que eles não conseguem competir devido à carga tributária no Brasil, a todas as dificuldades de produção, ao custo trabalhista, entre outras coisas, prejudica muito a competição com empresas chinesas. Então, o argumento é que o Brasil deveria aumentar um pouco mais o bloqueio ou restringir a entrada aberta de qualquer produto que vem da China, de uma forma que acaba afetando a produção nacional. Importante lembrar que isso não é necessariamente uma narrativa contra o mercado livre, muito pelo contrário. Agora, a partir do momento que existe indícios na visão de empresas brasileiras e americanas de que a produção chinesa ela tem vantagens estruturais desproporcionais em relação às brasileiras, isso acaba, de certa forma, afetando a concorrência no Brasil. Ao longo dos últimos anos, cada vez mais empresas brasileiras elas entram com reclamações formais, tanto no governo brasileiro quanto em organismos internacionais, em cima dessas práticas. Agora, por que essas práticas elas ocorrem e por que a China ela tem uma facilidade tão grande de exportar uma quantidade colossal de produtos mais variáveis, tanto de produtos de bens manufaturados, como produtos de composição industrial, químicos, etc., sem necessariamente sofrer nenhum tipo de problema em relação a isso? Bom, como eu já falei outras vezes, existe um ponto muito importante nas relações entre China e vários países da América Latina, que é a geração de dependência. Também já falei que essa dependência ela pode ocorrer por uma forma natural, na base da desproporcionalidade das relações, mas ela também não deixa de ser algo que beneficia a China. Então, mesmo que seja orgânico ou forçado, o resultado final acaba beneficiando a China, porque qualquer tipo de dependência ela acaba beneficiando muito mais o fornecedor do que o usuário, como nós sabemos muito bem. Quando observamos o Brasil, o grau de dependência do Brasil acaba sendo muito mais vinculado na área comercial. O Brasil ele exporta grande parte da sua produção agrícola e uma quantidade importante de minérios para a China, fazendo com que não só os produtos em si que são exportados acabam gerando receita para o Brasil, são de suma importância, mas ao mesmo tempo toda a cadeia de empregos, de pagamento de impostos que são geradas pela existência e pelo crescimento desses produtores no Brasil, ultimamente acabam dependendo das decisões tomadas na China de compra. À medida que o Brasil ele tem uma dependência comercial crescente em relação com a China, numa via direta Brasil-China, existe automaticamente uma flexibilização por parte do governo brasileiro, de autoridades brasileiras, quando o caminho é oposto.
Então, a entrada de produtos chineses no Brasil, ela acaba sendo muito mais flexibilizada e levantando menos questionamentos pelo lado brasileiro por conta da dependência gerada nas exportações que o Brasil envia até lá. Então, a dependência ela acaba flexibilizando a postura brasileira, que, consequentemente, acaba prejudicando a competitividade de várias empresas brasileiras que competem com os produtos que entram da China. Quando nós olhamos para a cadeia industrial brasileira, é muito importante levarmos em consideração que o aumento de exportações chinesas de peças críticas para o maquinário industrial, seja no setor automobilístico, no setor de aviação, principalmente no setor de energia, mas também na exportação de vários elementos químicos de composição que são usados para fabricar plásticos, para fabricar fertilizantes, entre outras coisas. Isso acaba afetando pesadamente a cadeia industrial nacional. E como isso acaba afetando a cadeia industrial nacional, a China ela vai ganhando um mercado que, por conta da vantagem exagerada que eles possuem num preço muito mais baixo de produção, eles acabam fazendo a transição da exportação de peças, de insumos, para o produto finalizado, para o produto final já montado ou produzido na China e chegando no Brasil. Isso acaba facilitando muito a expansão, a dominação no comércio e também acaba gerando esse tipo de temor por parte do governo brasileiro de impor qualquer tipo de restrição mais ampla por conta do medo de uma retaliação que pode acontecer em relação às nossas exportações de commodities e nossas exportações de qualquer outra coisa que o Brasil acaba enviando para a China. Agora, é interessante ver que todas as vezes que o governo americano ele toma uma posição firme em relação à China em determinado assunto, a China acaba tomando uma decisão similar no âmbito doméstico. Então, primeiramente, quando nós vimos há algumas semanas os embates entre empresas chinesas que estavam querendo entrar na Bolsa de Nova York e questionamentos da SEC, que é a agência que monitora as ações financeiras nos Estados Unidos, por conta das intervenções do governo chinês em cima dessas empresas, poucos dias depois, o governo chinês começou a aplicar multas e sanções, buscando mais transparência nas suas próprias empresas de tecnologia antes delas ingressarem nas bolsas de valores chinesas. Com a criação da força-tarefa pelo lado do Biden em relação à concorrência desleal, a China iniciou um processo similar de análise de concorrência desleal de empresas de tecnologia e de internet dentro do território chinês, aumentando assim o seu poder de intervenção. Não existe uma lógica similar nas atuações chinesas domésticas e nas atuações externas. Externamente, a China acaba sendo muito pragmática e ela aproveita as fragilidades dos mercados. No caso do Brasil, como nós temos uma fragilidade na ausência de diversificação na nossa cadeia produtiva, dependendo extremamente de um setor muito específico, nós temos uma dificuldade de impor as nossas regras, de impor as nossas vontades perante um comprador supremo, como é o caso da China, e isso, como eu mencionei, acaba prejudicando muito, porque isso abre o flanco da entrada de produtos, afetando diretamente a produtividade e a competitividade das empresas brasileiras. Dentre os setores no Brasil que acabam se sentindo mais prejudicados por conta dessa concorrência desleal, existem alguns que merecem serem destacados por conta da pressão que eles vêm colocando, não só em cima do governo, mas também em cima de associações industriais e empresariais no Brasil. O setor têxtil é um que vem sofrendo bastante com a concorrência chinesa. O setor metalúrgico é um outro que também encontra muitas dificuldades por conta da chegada de peças num valor muito mais baixo. O setor químico utilizado para a produção, como eu disse, de plástico, fertilizantes, etc., é o terceiro setor que acaba também sofrendo bastante, e esse setor, que tem uma expansão natural por conta da sua localização com outros países do Mercosul, também acabam sentindo o mesmo tipo de dificuldade por parte de produtos similares que acabam entrando pela Argentina, pelo Uruguai, pelo Paraguai, e que, por conta das regras do Mercosul, possuem uma facilidade ainda maior de
entrar no Brasil sem necessariamente estarem classificados como produtos chineses, mas sim como produtos argentinos, uruguaios, paraguaios, etc. Além disso, os setores de informática e de eletrônicos também são outros que vêm crescendo muito, dificultando a capacidade da produção local por conta da chegada de inúmeros produtos muito mais baratos. Bom, isso é apenas um resumo de que esse tema, que é recorrente, já existe há muito tempo, ele está chegando agora num ponto de ebulição. Várias empresas brasileiras, elas cada vez mais estão se preocupando, várias indústrias brasileiras, inclusive conversando com algumas nas últimas semanas, elas vêm querendo se organizar para fazer uma apresentação formal ao governo brasileiro e ao Congresso brasileiro das dificuldades que eles têm de operar no Brasil por conta do que eles chamam de concorrência desleal. Naturalmente, a China não enxerga como concorrência desleal e também não acaba as regulações e, como eu disse, as fragilidades dentro de um país acabam não sendo um problema deles. Cabe ao Brasil fortalecer os seus regulamentos de competitividade, ao invés de esperar que a China faça isso de uma forma altruística sozinha, simplesmente porque a indústria de um país está sofrendo. Então, isso é um movimento que deve acontecer nas próximas semanas e é algo muito importante para olhar, porque esse tema pode ganhar muito mais importância ao longo das próximas semanas e meses. Vamos ficando por aqui, eu acho que esse é um tema que dá para desdobrar bastante. Vocês podem me enviar perguntas, comentários, a gente pode tratar disso mais adiante à medida que os fatos vão ocorrendo, mas muito obrigado pela participação e pelos comentários. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seus comentários. E para vocês que já estão habituados a me assistir, muito obrigado também. Gosto muito dos seus comentários, suas opiniões, suas críticas. E vamos em frente. Um abraço a todos.